quantidade de África. Eles ousaram apagar a Idade Média e ousaram colocar a Latinoamérica como elemento de estudo das novas gerações do Brasil. Eu acho que só isso já era significativo, já era importante para nós criarmos uma outra concepção de história, uma outra concepção de como se deve dar conta daquilo que é necessário e importante para ensinar história na escola básica. Então a questão das residualidades tem a ver com isso. Eu penso que um dos recortes possíveis para aprender Idade Média na escola básica é pensar sobre as residualidades medievais. É pensar sobre aquilo que permanece com outras roupagens, com outros sentidos, mas que de algum modo fazem referência ao mundo medieval. Eu lembro, por exemplo, de trabalhos importantíssimos de medievalistas sobre a questão do cordel no Nordeste, da sua relação com o trovadorismo galego-português. Há um livro belíssimo, um livro infanto-juvenil, que é Lancelot e Lampião, o encontro de Lancelot com Lampião. E além da Igreja Católica, do Carnaval e de uma série de outras manifestações do amor, que são medievais, mas que subsistem ou insistem no tempo atual, mas obviamente com outros sentidos e com outras roupagens. Eu acho que essa pode ser uma entrada para pensar a questão do pertencimento, para pensar a questão dos sentidos que a Idade Média pode ter para ser estudada na escola básica, para permitir que os estudantes se reconheçam, problematizem e pensem a sua própria realidade a partir do estudo da Idade Média. Então, o que se pode ver nas publicações analisadas é que não há espaço para residualidades medievais. Em nenhuma das publicações, nem nas que a Amanda verificou, nem nas que eu cansei já de verificar também, espaço para as residualidades medievais. Não se permite estabelecer diálogo de sentido entre as permanências e as diferenças, uma vez que se supõe não haver nenhum resíduo de Idade Média no mundo atual. Por residualidades medievais, dizia o professor Rivair de Macedo, deve-se entender justamente as formas de apropriação dos vestígios do que um dia pertenceu ao medievo, alterados ou transformados no decurso do tempo. Nesta categoria enquadram-se, por exemplo, as festas, os costumes populares, as tradições orais de cunho folclórico que remontam aos séculos anteriores ao XV e que preservam algo ainda do momento em que foram criadas, mesmo tendo sofrido acréscimos, adaptações, alterações. Festas como Corpus Christi, Folias de Reis, Festa do Divino Espírito Santo, Natal e mesmo Carnaval foram um dia medievais e persistem, mas não da mesma forma, nem desempenhando os mesmos papéis na Europa ou em outras partes do mundo a que foram levadas. Achei importante fazer essa referência ao professor Rivair para que a suposição de que buscar residualidades medievais para pensar a Idade Média e ao mesmo tempo o presente não implica nem anacronismos de qualquer ordem e nem redução do passado medieval ao presente, que são coisas que me incomodam muito, que eu acho muito... Nós temos muito pouco a aprender com isso. Nesse sentido, observa-se que os livros analisados não incorporam em nenhum sentido as residualidades, deixando de aproveitar as relações de sentido entre passado e presente, que podem permitir uma aproximação pedagógica dos conhecimentos históricos do medievo com as realidades vividas pelos estudantes no século XXI no Brasil. Bem, sobre os temas e sujeitos. Gostaria de chamar o estilo narrativo dos livros didáticos analisados de uma narrativa global do medievo, procurando dar um sentido e uma lógica única a 10 séculos de história, tendendo a apagar temas e sujeitos que desviam ou estão em desacordo com essa lógica global do sistema feudal. Essa apresentação da Idade Média tem como eixo de sentido a gênese do feudalismo, como já dissemos, que compreende as migrações germânicas como período de constituição das relações de vassalagem, o processo de ruralização, que está relacionado à descentralização do poder real, e o renascimento urbano e a crise, que compreendem a decadência do modelo. Tudo se passa como se toda a história entre os séculos V e XV estivesse submetida à doação de sentido ao sistema feudal.
E do mesmo modo, parece haver uma clara tentativa de forjar uma história do nascimento, do apogeu e da crise do feudalismo. Esse eixo de sentido tem como sujeito principal a igreja, e a ela se apresentam outros sujeitos que são basicamente a nobreza e os camponeses. De qualquer forma, o papel de cada um se resume, salvo exceções, a relações políticas e de dominação. O caráter global dessa explicação afasta da narrativa outros sujeitos, como as mulheres, e, a bem dizer, um dos livros cita Christine de Pizan, um dos livros traz um box de história das mulheres, mas ele traz sempre, então, como já foi dito, inclusive, acho que de manhã, no box, não no texto principal. O texto principal, que dá o tom da narrativa sobre o que é o medievo e o que é o feudalismo, ele deixa escapar alguns elementos, que é o caso das mulheres, o caso dos copistas, e uma série de outras coisas que aparecem sempre em box. Qual é o efeito disso? O efeito é que, por exemplo, no caso da história das mulheres apresentada nesse livro, que bem me lembrou tudo a história, ele só apresenta as mulheres numa situação de submissão. Diz que as mulheres, as que apanhavam menos do que 3 vezes por dia eram mais... Ele não diz isso, quem diz isso é um autor muito interessante, que tem um livro chamado O Diabo do Imaginário Cristão, que eu adoro. Mas ele tinha a mania de dizer isso quando fazia suas conferências. Mas são todas referências negativas às mulheres. Então, as mulheres que fizeram diferença no mundo medieval, mesmo a Joana d'Arc, não aparecem como fazendo diferença, como sendo desviantes. Então, o grande problema dessa narrativa é que ela nos mostra uma história que não tem desvios. Eu acho que esse é o elemento central que me interessa para estabelecer aqui uma chave de leitura para esses livros didáticos. Sem desvios, sem vias de fuga e sem resistência. Sem micropoderes que possam ser detectados e por aí ver rebeldias, insurgências e etc. e tal. O caráter global dessa explicação, então, afasta da narrativa outros sujeitos como as mulheres, os hereges. Eu fiquei muito impressionado porque uma coleção fala de heresia. E ele refere-se muito rapidamente à heresia valdense, se bem me lembro. Nenhum outro fala de heresias. Enquanto se supõe que o século XI e o século XII foram momentos de intensa movimentação herética na história da Europa Ocidental. Enquanto que nesse período sabe-se que teve aquela grande heresia dos cátaros no sul da França, no interior da Europa Ocidental, que ensejou a primeira grande cruzada dos europeus, da igreja, que foi a chamada cruzada albigense, que foi a cruzada contra a igreja católica. Isso também não aparece. Então eu não quero também ficar levantando bandeiras do que não aparece, entende? Mas é necessário que eu diga isso em favor de uma narrativa que eu acho saudável para as novas gerações, do ponto de vista do que eu entendo que seja história, a escrita da história, de como a história deve ser ensinada, que é essa narrativa fluida, labiríntica, não definida, não disciplinada, não fria, que é uma narrativa que aceita e possibilita os desvios e as insurgências. Dos jovens estudantes e outros que criam sentidos diversos e às vezes desviantes em relação ao chamado domínio da igreja do nascimento até a morte dos indivíduos. Vocês devem lembrar, quando eram estudantes, de uma frase clássica que tem na Idade Média, sobretudo livros didáticos muito influenciados pelo marxismo, lá no final dos anos 70, começo dos anos 80. Tinha uma frase clássica que a igreja controlava a vida dos indivíduos do nascimento até a morte. Sempre tinha essa frase, ou seja, não havia possibilidade de haver uma dominação monolítica da igreja católica. E é essa história que os alunos aprendem, é esse modelo de história que os alunos aprendem a partir da leitura dos livros didáticos. Já, né? Eu vou correr. Não, é 10 minutos que você corre. Tal narrativa também não permite referências a histórias individuais que poderiam dar corpo aos sujeitos no mundo medieval. O nome de Joana d'Arc aparece em função do seu caráter heróico e visionário, mas ela é apresentada sempre no interior do contexto político determinado e amarrada a ele, e nunca como uma mulher visionária no mundo de homens e masculino.
A narrativa global também coloca em plano secundário temas importantes para a medievalística, como as heresias do imaginário e toda uma ampla pesquisa da antropologia histórica que nós temos à disposição e que a medievalística tem transitado o tempo todo a partir do início de Jacques Le Goff e etc. A narrativa global apresenta uma limitação espacial, como demonstrado pela pesquisa de Amanda, transformada em modelo. É certo que não há uma história de toda a Idade Média, como não há toda a história de qualquer sociedade, civilização ou passado. Não há, em verdade, identidade entre história e passado, uma vez que este é o absoluto e aquela é relativa. A arte do recorte é o que torna a aula de história um lugar do passado prático, pensando em Hayden White. Mas a narrativa global proposta por todas as publicações analisadas cria a sensação de que, ao estudar os capítulos destinados ao medievo, estudamos toda a Idade Média. Pois essa é justamente a pretensão dessa narrativa, abarcar todo o passado, contando toda a sua história. Claro que isso também é uma escolha, mas o seu efeito é o de impedir que o estudante compreenda a aula de história como a arte do recorte e da escolha, e, além do mais, coloque-se diante de um absurdo filosófico que é supor que o passado possa ser recolhido numa história total. O recorte espacial é prova disso, pois que tal espaço basicamente é o da França, quiçá a França do Norte, às vezes Inglaterra e Sacro Império, que se torna o modelo das práticas feudais. E quando falamos e definimos feudalismo, nos referimos a toda a Europa, inclusive, mas temos o modelo francês. Ora, o feudalismo é um importante operador da inteligência para conhecer o medieval. Não nego isso. Mas é verdade que temos, na verdade, feudalismos no sul da França, na Península Ibérica, na Península Itálica, na Inglaterra, no sul da França, enfim, que são particularidades que não se enquadram no modelo. E aí, para finalizar, e tem mais 7 minutos ainda, né? Há uma coisa interessante. Bernard Guinet disse que a Idade Média nasceu do desprezo. E eu acho que ainda há um desprezo gigantesco em relação à Idade Média. E esse desprezo diz respeito tanto ao fato de que se supõe que ensinar a Idade Média não tem nenhuma contribuição para o presente, para a vida concreta dos estudantes, quanto os seus 10 séculos de história podem ser reduzidos a algo, a um sistema monolítico chamado feudalismo, e a alguma coisa tão poderosa que não pode ser superada, chamada Igreja Católica. E aí, ele refere o seguinte: em verdade, esse modelo, essa chave de leitura que os livros didáticos têm criado para a Idade Média é de caráter político. E ela se sustenta, sobretudo, na ideia de construir um contraponto para pensar na importância, na racionalidade e na adultez do Estado moderno, centralizado e público. Então, referir a Idade Média como anarquia, ruralização, estados fracos e frágeis, implica pensar que depois deles vem um Estado centralizado, público, que é o Estado Nacional. Então a Idade Média serve como contraponto para a construção disso que depois terá o seu momento de auge no Iluminismo. O potencial de aprendizagem sobre a própria vida dos estudantes frente ao passado medieval, portanto, é diminuído, pois não se aprende com as experiências medievais, uma vez que os corpos e as experiências de vida não aparecem. Nem se pensa o presente e sua historicidade, não tendo sentido ao estudante o estudo dessa história disciplinada, fria e não problemática. A questão da sociedade medieval é muito interessante porque a pirâmide social medieval, ela, via de regra, é mostrada pelo livro como a igreja, os que rezam, a nobreza, os que guerreiam, e os camponeses, os que trabalham. Em nenhum momento apareceu uma nobreza que escrevia poemas. Em nenhum momento apareceu uma nobreza
uma baixa nobreza. Em nenhum momento apareceu uma mulher letrada que fazia festas na corte. Em nenhum momento apareceu camponeses se revoltando contra a dominação feudal. Em nenhum momento apareceu mulheres estudiosas. Em nenhum momento apareceu Pedro Abelardo e a filosofia medieval, tão importante e tão significativa. Pedro Abelardo foi 2 vezes condenado pela própria igreja. E essa sociedade, ela é mostrada como hierárquica e sem mobilidade social. Essa é a lei, né? E o que mais me preocupa nisso não é o fato de desconhecer todo um livro do Legoff chamado O Homem Medieval, no qual ele descreve pormenorizadamente diversos grupos, sobretudo a partir do século X e XI, que aparecem na sociedade medieval e têm um papel importante nas diversas regiões da Europa Ocidental. Mas o mais perigoso de tudo é justamente o fato de essa asserção ter se tornado tão cristalizada, tanto nos livros didáticos quanto na própria aula de história. Ela se enraizou na memória de tal forma que ela não tem nenhum correspondente na medievalística, qualquer correspondente na medievalística. Então, a distância em relação à medievalística, ou seja, a pesquisa em Idade Média, permite criar um conjunto de generalizações que dispensa a existência de temas e sujeitos que possam promover o estranhamento. Exemplo dos trovadores medievais que não aparecem em nenhum dos capítulos lidos, dos goliardos ou das mulheres. Observa-se que esse relato em negativo, que parece não supor que na história existam opiniões, movimentos, experiências desviantes em relação ao predominante, oferece uma leitura contínua, não problemática, permitindo uma visão de um mundo sem alternativas, sem linhas de fuga, sem possibilidade de criação e produção de novidades. Na hora. Então, agradeço ao professor Mesa, então, Regina, depois Newton. Eu acho que essa é a grande questão. Que a gente faz, né, que é o nosso desafio, né, no sentido dessa proximidade. Eu acho que tem essa frase, eu falo com frequência, nos estudos da tradição clássica, né, e aí o Fernando fez até a dissertação dele, né, sobre isso lá no Pedro II, né, vem sofrendo um descrédito e uma crítica, né, ligada ao eurocentrismo. E com isso joga fora a água, o neném e todo mundo vai embora, né? Então, essa é uma perspectiva que eu acho muito empobrecedora, porque os discursos que nós temos de hierarquização, hegemonização, eles vão ser construídos, né, se apropriando desse material. E nós temos que desconstruir isso, né? Como fazer? Cada vez mais, eu acho que eu estou me voltando assim, para a área de ensino, né? Fiquei até muito contente com o convite da Helenice, que foge um pouco da minha área de conforto. Que foge um pouco da minha área de conforto, né, que é da romantika. Até estranhei porque a romantika não está aqui. Né? Foi estranho, né? Eu vejo que eu estou cada vez mais me despindo. Isso eu falo assim, vou chegar a São Francisco, né? Mas cada vez mais eu estou me despindo de certos pruridos ou cuidados temáticos, como eu diria, de conteúdo, e indo pensando temas que despertem o interesse, que façam, como ele disse, desses resquícios ou resíduos, né, que a história antiga ainda tem sentido na contemporaneidade. Então isso, para mim, tá sendo... É difícil, né, porque nós temos um lugar de fala, investimos, eu posso dizer, décadas na especialização, né? E é difícil,
É difícil, né, ver isso. Então, como eu tenho feito isso? Né? Eu tenho disciplinas, as minhas disciplinas optativas são todas voltadas ao ensino. Eu faço oficinas com os alunos. Eles produzem material didático. Nós temos agora com a Beatriz, né, que se formou minha bolsista de iniciação, a gente fez um site, Dialogando com o Clima, em que a gente coloca, se vocês colocarem lá Dialogando com o Clima, vai aparecer até antes do carro da Fiat, né? A Fiat tem carro Clima, então agora nós aparecemos antes. Então, são os alunos criando materiais e pensando, né, determinados temas relevantes. Então, não são temas fechados, porque se eu quero implodir uma certa perspectiva cronológica, né, eu tenho que pensar em temas. Então, eu me volto para os parâmetros curriculares nacionais com tanta saudade. Eu fico agora, né, pensando nesses recortes, como trabalhar isso, né, como eu faço oficinas com patrimônio, com museus, eu vejo a questão do neoclassicismo, que é também uma forma de aproximar a cultura clássica, né, da realidade brasileira, né, porque nós não tivemos Idade Antiga nem Idade Média. Né? A Neide foi a nossa professora titular de História Antiga, ela tem uma frase lapidar. No Brasil acredita-se que o primeiro homem foi Adão, o segundo foi Cabral. Né? E aí, nisso daí, a gente tem um interregno. Né? Então, como estar presente a história antiga nesse interregno? Eu acho que a gente tem que dialogar com os professores, com os alunos e ser sensíveis às questões atuais, né, para pensar, bem, nós estamos falando de globalização, de inclusão, de conectividade, né? Isso está presente também nos discursos historiográficos, do campo historiográfico. E é possível trabalhar isso com os alunos. Agora, o gap que tem dessas discussões no campo historiográfico para chegar no livro didático é imenso. Eu não sei como superar. Eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho, por exemplo, que a gente está fazendo a criação dos mestrados profissionais de ensino de história é uma dívida que a universidade tinha com os professores na formação continuada. Então, eu acho que durante muito tempo a gente formava o professor e ele se vire lá nas escolas. Eu acho que o mestrado profissional em ensino de história vem atender uma demanda dos professores que se veem necessitados e procurando também romper com esse círculo vicioso. Como produtores. Né? Exato. Como atuantes, como protagonistas, né? De não ser um nível didático dependente. Então, eu acho que isso é uma ação conjunta, coletiva. E não sei se, por exemplo, eu vi no PNLD, tem professores maravilhosos. Gilvan Ventura da Silva é um professor fantástico, com conhecimento, é meu colega. Mas há uma tradição, né? Então, em que ponto pode ser trabalhado? Fiquei pensando nos discursos de Heródoto e Tucídides, desconstruindo esses discursos, dizendo, olha, isso vem daí, mas por que vem daí? Por que isso se manteve até a Idade Moderna e Contemporânea? Eu acho que, tá bom, vocês querem esse discurso de Tucídides e Heródoto? Tá certo, então vamos problematizá-lo. Essa que é a questão, a problematização. Né? Então, nem tanto mar, nem tanta terra. Olha, tá bom, vamos para os discursos escritos históricos, mas vamos problematizar. Né? Que vocês estejam cientes que é um discurso, né? Que é uma narrativa e as escolhas, as seleções se fez por essa narrativa.
Então, desconstruir isso. Não sei se eu respondi, mas acho que não tem resposta. Obrigado, Regina. Então, bem, eu também não quero dizer que não tenho a resposta, mas, como a Rejane referiu uma série de sugestões com as quais eu concordo, eu também quero dizer que tenho sugestões. Não há resposta, mas enfim, é a resposta. Mas não é a resposta definitiva, é uma resposta. Em primeiro lugar, eu sei que o livro didático é indústria. E como indústria, ele tende a ser o mais simplificador que puder ser. Mas uma coisa que nós temos que problematizar, e eu também não sei bem onde, se é através do edital do PNLD, se é através dessas reuniões aqui que incorporem grupos de professores, das jornadas de ensino e assim por diante, nós temos que problematizar o livro didático e dizer que ele é um trabalho intelectual. Ele é um trabalho intelectual. Ele é um trabalho de produção de sentido, ele é um trabalho de produção de representações, é um trabalho que cria passados, que produz relatos históricos recortando o passado de determinado jeito. Então eles fazem isso. E eles têm que se responsabilizar por isso. Porque esse texto principal que nós tanto criticamos aqui com toda a razão, todos nós o fizemos, ele é um texto que se coloca como o texto sem partido, sem tendência, sem olhar, sem recorte. Ele se coloca desse jeito. E isso é extremamente ruim para as novas gerações. Nós estamos reproduzindo, sim, alguma coisa oitocentista, como eu digo para os alunos lá do Prof. História. Vocês estão todos oitocentistas, porque a primeira coisa que vocês se colocam diante da sala de aula é dizer qual é o conteúdo que eu vou dar, e se preocupem em dar todo o conteúdo. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer isso. Em segundo lugar, eu acho que a gente precisa... É um trabalho longo, demorado. Nós não temos como responder isso do dia para a noite, não temos como enfrentar essa indústria do dia para a noite, mas nós temos estagiários. Então, por exemplo, algo um pouco parecido com o que a Regiane falou com os alunos dela, eu tenho estagiários de história. Os estagiários de história têm que produzir 3 textos didáticos. Então, eles têm uma aula sobre texto didático. Não é nada muito sofisticado, um dia se tornará mais sofisticado do que é hoje, mas é o início. Eles são obrigados a produzir um texto didático a partir das leituras que fizeram na universidade. Então, eles não podem usar o livro didático como referência, eles não podem compilar textos de livro didático, eles têm que ter coragem para produzir um texto didático autoral que problematize um determinado tema. Então, ele é proibido de escrever a história da Revolução Russa. Ele é proibido de escrever a história da Revolução Francesa. Ele tem que escrever as mulheres da Revolução Francesa, ou as disputas entre os trotskistas, não tinha trotskistas na época, entre Trotsky e Stalin na Revolução Soviética, e assim por diante. Eu acho que esse é um jeito de permitir que eles não fiquem submissos inteiramente ao livro didático, e que se crie a partir de então um novo tipo de professor que problematize os seus próprios colegas na escola onde ele está e tal, que seja um professor autoral, é isso mesmo que você disse, que seja alguém que é capaz de produzir conhecimento histórico para a sala de aula, alguém que é capaz de chegar em sala de aula e criar conceitos com seus alunos, criar o conceito de imperialismo, o conceito de medievalidade, o conceito de camponesco, enfim, e etc. Então é um trabalho tanto quanto assim de, como dizia aquele pensador, de intelectual orgânico, para poder dar conta dessas situações muito singulares, desses espaços muito singulares que nós temos, para poder atuar politicamente para dar conta disso. Aí, eu acho que é importante lembrar que no edital do PNLD tem aquele negócio de desatualização historiográfica. E via de regra eu lembro que a gente faz críticas a esse texto principal, e a gente diz que ele é descritivo, que ele é factual, que ele é contínuo, e a gente faz crítica, mas ele não reprova o livro. Ele não reprova o livro. Então, desconstituir essa memória é algo que não vai passar necessariamente pelas avaliações do PNLD. Ainda que as avaliações possam indicar para os professores, se eles lerem as resenhas, olha, esse livro aqui está tentando passar alguma coisa de que é neutro e parcial, mas na verdade ele está falando de um lugar determinado. Isso nós podemos fazer.
E é só com isso que nós podemos contar. Então, eu creio que a problematização direta com a aula dos professores é alguma coisa que é uma saída. Isso demora? Claro que demora. Né? Se só nós pensarmos quanto tempo nós vamos conseguir para reconstituir um Estado democrático nesse país, nós já vamos ver que para discutir questões de como se deve abordar ou não o passado, vai demorar muito mais tempo. Tem uma questão da produção do conhecimento em sala de aula, que o professor, às vezes, ainda tem a preocupação de ser aquele que é dono do saber, né? E se aventurar por áreas que ele não domina, isso traz uma insegurança que faz com que ele se aferre ao livro didático, né? Eu aprendo muito com os meus alunos. Eu falo, minha especialidade é Roma, e quando eu falo em Roma, eu estou falando de 13 séculos. É impossível ser especialista em 13 séculos, né? Então, eu não é muita pretensão e nem pretendo ir. Então, é o professor também pensar na construção coletiva desse saber escolar. E eu faço isso, pelo menos os meus alunos na graduação, né, é ter essa abertura. É difícil, porque você sai do Marquês Tendei, né, daquele professor que é, né, o dono desse saber, porque para mim não é vulnerabilidade, você querer saber, é a curiosidade que vai além, entendeu? Então, às vezes para o professor isso é vulnerabilidade. Eu não vi isso na universidade, então eu não vou saber fazer, né? Aí eu fico repetindo o que tem no livro didático, né? Então há esse temor. Isso, exato, e aí tem só uma última questão. A ousadia é muito difícil, ainda mais agora com essas avaliações que enquadraram todo. Tanto o autor do livro didático quanto às vezes o próprio professor acha que tem que ensinar a Idade Média inteira. E isso tem a ver com uma série de questões de diversas tendências historiográficas, inclusive, que não apenas os oitocentistas, os positivistas e etc. e tal. Mas a noção de que, bom, tem que ensinar a história inteira. Seríamos muito mais felizes se ensinássemos fragmentos de Idade Média. Os alunos aprenderiam muito mais conceitos sobre a Idade Média se eles estudassem alguns fragmentos de Idade Média. Porque toda a Idade Média que se ensina não tem parâmetro do ponto de vista da medievalística. Então, posso? Sim. Ele iniciou uma pergunta, já 4h10. A gente já está no nosso tempo. E como nós temos depois uma mesa bastante enxuta e nós temos um cafezinho agora, eu vou pedir para a Sônia que podia falar, você insistiu mesmo, porque a mesa está muito boa, mas aí a gente espreme a mesa seguinte. Tudo bem? Tá, então a gente vai agradecer. Se alguém da mesa puder falar mais alguma palavra, a gente não esqueça essa palavra. Como autora do evento, eu queria agradecer assim, do fundo do coração, esse oásis de reflexão sobre o ensino, sobre os seus temas, que essa mesa nos trouxe. Amanhã nós fomos agraciados por uma outra mesa que nos brindou também com uma reflexão muito importante sobre a memória do ensino de história. E essa mesa, então, vai fazer voltar para Niterói no final do dia cansadinha, mas muito feliz com as reflexões, as colaborações que vocês nos trouxeram. Eu queria agradecer. Vou rever o texto para colocar algumas possibilidades de desenvolvimento. E aí, eu não tinha pensado nisso, mas eu fui falando, mas agora eu estou... Aproveitando a deixa de Regina e anunciar todas as apresentações das mesas deste evento se tornarão livro, os outros vão entregar os artigos no início do ano.